O ministro Alexandre de Moraes realmente não desiste, ele não larga o osso e acaba de aplicar mais uma multa contra o Alan dos Santos. Então vamos conversar sobre isso, já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí nesse vídeo, tá? Então sabemos que o Alan dos Santos hoje é um refugiado político, ele está nos Estados Unidos. E qual foi o grande problema, tá? Ele apoiou o Bolsonaro, tá? Esse foi o problema, ele apoiou o Bolsonaro e ele fez uma denúncia contra investigações que eram realizadas contra o presidente na época. E, assim, são investigações muito suspeitas mesmo, mas em teoria, ele não poderia ter falado, não poderia ter exposto o nome dos investigadores, não poderia ter exposto certas coisas. Ao mesmo tempo, ele está sendo considerado como um propagador de fake news, notícias falsas e criminosas sobre o STF e as instituições brasileiras. Só que qual é o problema disso tudo? O problema é que não existe lei nenhuma que impeça uma pessoa de propagar fake news, que impeça alguém de propagar notícias falsas. Ah, Marcos, mas é óbvio que você não pode mentir na internet. Quem disse que você não pode mentir? Quem disse que você não pode inventar uma história? Quem disse que você não pode propagar uma fake news? Tentaram, durante bastante tempo, criar a lei das fake news. Só que os deputados, muitos deles, perceberam que não é algo que é necessário de ser criado. Então não é crime. E você pode, sim, se você quiser, chegar na internet e mentir. Se você quiser chegar e falar, Alexandre de Moraes é cabeludo, você pode falar. O Flávio Dino, ele é uma pessoa extremamente magra, você pode falar. Entende? Então você é livre para fazer isso. Existe a liberdade para que você minta nas redes sociais. E justamente a acusação contra o Alan dos Santos é que ele mente. Então entende como isso daí não faz o menor sentido? Ok. Tendo em vista isso, vamos supor que ele realmente minta. Vamos supor que ele realmente tudo que ele falou contra os investigadores que supostamente teriam abusado de sua autoridade e foram usados como massa de manobra para tentar denegrir e atrapalhar o governo do Bolsonaro. Vamos supor que tudo isso fosse mentira, tudo que ele falou sobre o STF é mentira. Ele está nos Estados Unidos porque, se ele estivesse aqui, provavelmente a essa hora estaria preso. E o Alexandre de Moraes apresentou toda essa ação criminosa que o Alan dos Santos fez, Inclusive ele deu opiniões muito ácidas e ele apresentou isso para a Polícia Internacional, também conhecida como Interpol. A Interpol olhou para a situação, recebeu o pedido de prisão e também pedido de extradição do Alan dos Santos e junto ao governo dos Estados Unidos olhou e falou assim, olha, a gente não tem como seguir aqui esse pedido, porque não é crime você expor a verdade. Não é crime você dar a sua opinião. E não é crime também expor mentira. Falar mentira nas redes sociais. E por exemplo, para você pedir deportação de alguém dos Estados Unidos para o Brasil, você tem que alegar o crime. Não é assim, qualquer brasileiro aí que eu quiser, manda para cá. Não é um cardápio que ele escolhe lá, quem que ele quer que está nos Estados Unidos, que volta para o Brasil. Não é assim que a coisa funciona. Você tem que falar o que a pessoa fez. Daí o governo americano olhou e falou assim, não, de fato, talvez o Alan dos Santos tenha mentido. Só que aqui, no governo americano, nos Estados Unidos, mentir não é crime e dar opinião não é crime. Então a gente não vai deportar. Foram 2 pedidos realizados contra o Alan dos Santos e os 2 foram negados. Só que agora foi aplicada uma nova multa contra o Alan dos Santos no valor de R$15 mil por ele usar redes sociais. Daí, novamente, não existe nada na lei que permita um juiz impedir que alguém tenha rede social. Inclusive, existe a ideia na lei do Marco Civil da Internet que ninguém pode mandar apagar um perfil. Olha só que loucura. Peraí, então o juiz não pode mandar apagar um perfil?
Não, desde que siga um único critério. Você pode dar sua opinião na internet? Sim, você pode. Você pode dizer o que você quiser? Sim, você pode. Mas e se por acaso a pessoa ela cometer um crime? Se ela cometeu um crime, por exemplo, injúria. Se ela proferiu ofensa. Ah, o Alexandre de Moraes é gordo. Flávio Dino é gordola. Vamos supor, a pessoa falou um negócio desse. Ela pode ter seu perfil apagado? Não. Isso que é incrível. Pelo Marco Civil da internet, não pode bloquear nem apagar um perfil. Por quê? Sabemos que a internet é como se fosse a demonstração da vida online da pessoa. E você pode fazer a pessoa se retratar por fala, apagar postagens dela, apagar falas dela. Você não pode apagar o perfil dela nem impedir que ela diga algo mais. Entende? É a mesma coisa que você falar assim, ó, uma pessoa roubou um determinado produto. Então, como ela roubou, ela vai ter que pagar por isso. Vai ficar 1 ano na cadeia, por exemplo. Ficou 1 ano na cadeia. Só que depois que ela pagou esse 1 ano, então assim, como um dia essa pessoa roubou, para evitar que ela roube novamente, a gente vai deixar ela em prisão perpétua, porque ela roubou esse negócio aqui que custa 200, 300 reais, sei lá. Entende? Então você não pode punir a pessoa para sempre, caso ela um dia queira cometer um crime novamente. Entende? Um suposto crime. Tá? Não tô nem falando que é crime de verdade, mas vamos supor que fosse, né? Então o Marco Civil da internet não permite nem bloquear perfil, nem apagar perfil. Você pode bloquear ou apagar postagens, mas não o perfil inteiro. Não o direito da pessoa se expressar. E é nisso que o Alexandre de Moraes também está errando. É mais um erro dele, é mais uma reinterpretação da lei brasileira, para eu não falar nada aqui a ponto de ser processado, né? Vamos manter assim esse discurso. Então ele está impedindo que o Alan dos Santos se expresse novamente, né? Está impedindo que o Alan dos Santos dê sua opinião. E como o Alan dos Santos simplesmente criou outros perfis, ele agora está aplicando essa multa aí, 15 mil reais nas costas, que se fosse contra mim já seria bem pesado, você vem, né? De repente você pega um milionário aí, sei lá, o Pablo Marçal, 15 mil reais, ó, para ele tanto faz como tanto fez. Mas pro Alan dos Santos, acredito que isso daí já faria falta para mim também. É um valor, sim, expressivo por você ter que dar, por você apenas dar sua opinião, por você apenas falar aquilo que você pensa. Outro ponto que o Marco Civil da internet especifica, tá, para que você tenha a liberdade de falar, existe uma condição também. Você não pode fazer isso de forma anônima ou se passando por uma outra pessoa. Você pode usar um pseudônimo. Por exemplo, em vez de eu falar Marcos Eduardo, eu vou lá e coloco Marcola, né? Vou lá e coloco João Feliz. Vou lá e coloco o cara dos vídeos, né? Eu inventei um nome aí, um pseudônimo, eu posso fazer isso. Onde está o crime? Se eu, por exemplo, ou não coloquei meu nome lá na rede social, meu nome principal, e finjo ser uma outra pessoa, ou se eu coloquei um pseudônimo ou um nome que não dá para identificar que sou eu, e na hora de realizar o cadastro na rede social, eu colocar um nome falso, um nome que não seja o meu. Então isso é crime. Você fazer críticas de forma anônima, entende? Bom, a justiça brasileira já está toda enrolada, já é um bolo sem precedentes, né? E tudo isso é de responsabilidade não só do Alexandre de Moraes, mas todos aqueles que se calaram diante desse mal. Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, aproveite e se inscreva no canal também, ativa o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo. Que o Criador te abençoe. Até mais.